Agora vamos para uma videoaula de medidas elétricas sobre pontes de Kelvin. Começar mostrando a ponte de Kelvin no circuito. Aqui temos o circuito da ponte de Kelvin. O objetivo da ponte de Kelvin é calcular a resistência de valor muito baixo, geralmente micro-ohms ou milli-ohms. A resistência desconhecida nesse circuito é Rx. Aqui nós temos marcados os nós do A até o nó H entre o circuito. Esses nós vão servir para a gente poder calcular e resolver a equação. Aqui no circuito da ponte de Kelvin nós temos um galvanômetro colocado entre a tensão V1 e V2, entre os nós G e C. No caso, esse galvanômetro mostra para nós tensão igual a zero, ou seja, a tensão nessa parte do circuito é igual à tensão nessa parte desse circuito. Logo, a gente pode começar a calcular a equação da ponte de Kelvin. Como aqui no circuito o galvanômetro nos mostra zero, a gente sabe que a tensão no nó G é igual à tensão no nó C. Ou seja, por aí a gente pode começar a demonstração do circuito da ponte de Kelvin. A gente sabe que a relação entre essas tensões é de igualdade. Ou seja, a tensão que está aqui no nó G é igual à tensão no nó C. Ou seja, a gente pode, dessa maneira, dizer que a tensão entre o nó A e o nó E é igual à tensão entre o nó B e o nó D. A gente pode fazer assim uma relação com essas tensões. Utilizando assim a relação, a gente pode dizer que a tensão entre o nó A e G sobre a tensão entre o nó G e é igual à tensão entre o nó B e C sobre a tensão do nó C e D. A gente pode escrever isso. VBC sobre VCD é igual a VAG sobre VGE. Essa é a nossa equação 1. Agora, em cima dessa equação, a gente vai utilizar divisor de tensão. Aqui, no caso, a gente vai utilizar para a tensão VCD e VBC. A gente pode então escrever, vendo o circuito, a gente pode escrever que VBC é igual à tensão entre o nó B e D vezes a resistência N sobre o equivalente das duas. A gente pode escrever então essa equação. VBC é igual a VBD vezes Rn sobre Rn mais Rm. Da mesma maneira, a gente pode escrever que a tensão VCD é VBD vezes Rm sobre Rn mais Rm. Agora, como a gente tem a mesma tensão entre o nó B e D e o nó A e E, a gente pode trocar essa tensão aqui, que vai servir para a gente poder resolver a equação mais para frente. No caso, a tensão VBC vai ser igual a VAE vezes Rn sobre Rn mais Rm. Da mesma maneira que VCD vai ser igual a VAE vezes Rm sobre Rn mais Rm. Daqui para frente a gente vai somente voltando à equação 1, que foi a que a gente descobriu aqui. Dessa maneira a gente pode escrever VAG sobre VGE igual, estamos invertendo aqui no caso, a VBC sobre VCD. VBC é igual a VAE vezes Rn sobre Rn mais Rm, enquanto VCD é igual a VAE vezes Rm sobre Rn mais Rm. A gente pode aqui cortar a equação aqui
o RN mais RM com o RN mais RM na parte de cima do divisor, e o VAE com o VAE. No caso, a gente vai ter que VAG sobre VGE é igual a RN mais dividido por RM. Essa a gente vai chamar de equação 2. Agora a gente vai voltar no circuito. Aqui do circuito a gente pode ver que a resistência parasita RW está em paralelo com RMzinho e RNzinho. A gente vai fazer o equivalente dessa malha central da ponte de Kelvin. Aqui desenhado a parte central do circuito. A gente vai transformar isso numa resistência em paralelo. A gente vai fazer uma série de RMzinho com RNzinho, que no caso RW, o parasita não muda, e o RMzinho mais RNzinho. E a gente transformando essa resistência em uma resistência equivalente, que a gente pode chamar de RHF. A gente vai chamar de RHF. A gente sabe agora que RHF é igual a resistência em paralelo, que é um circuito de resistência paralela. A gente sabe que é a primeira resistência vezes a segunda resistência dividido pela soma das duas. A gente tem o RHF. Agora, aplicando esse equivalente que a gente encontrou no circuito da ponte de Kelvin, a gente vai ter que esse circuito simplificado aqui. RA, RHF, RX, Mzão e Rnzão. A gente vai dessa maneira, a gente sabe que a tensão VHF, utilizando o divisor de tensão, a gente sabe que VHF aqui no caso é a tensão do nó A até o nó E vezes a resistência que a gente quer encontrar a tensão, dividido pela equivalente dessa linha, RA mais RHF mais RX. Essa é a tensão VHF. A gente vai utilizar essa tensão para poder encontrar os valores de VAG e VGE. Para encontrar a tensão entre o nó A e G, nós vamos observar o circuito. A gente sabe que a tensão sobre a resistência A é a tensão total, que é VAE, vezes a própria resistência sobre o equivalente dessa. No caso, a gente vai utilizar essa resistência equivalente aqui. Só que a tensão entre V e G tem mais uma parte ainda, que no caso é a tensão que está passando sobre o RMzinho. Então a gente sabe que a tensão do RMzinho, existe a tensão VHF aqui no caso, e vai ser o divisor de tensão dessa tensão. A gente vai ter mais VHF vezes RMzinho sobre o equivalente desta parte do circuito, que no caso é RMzinho mais RNzinho. E assim a gente tem a equação que determina VAG. Para VG é da mesma forma, só que a gente vai ter a parte de baixo dessa linha do circuito. A gente tem que
que VGE é igual a Rx sobre a resistência equivalente RA mais RHF mais Rx vezes a tensão VAE mais a tensão que está sobre Rnzinho, que no caso é Rnzinho sobre Rmzinho mais Rnzinho vezes VHF. Assim a gente encontrou VAG e VGE. Dessa maneira a gente já tem todas as variáveis que faltam para a gente poder colocar a equação novamente nessa 2 aqui que nós separamos anteriormente. No caso, vamos colocar VAG e VGE, que eram o que estava faltando. A gente tem que a equação 2 é VAG sobre VGE igual a Rnzão sobre Rmzão. E a gente vai substituir VAG e VGE por as duas equações que nós encontramos anteriormente. Vamos colocar aqui Rnzão sobre Rmzão é igual a VAG, que no caso é VAE vezes RA sobre RA mais RHF mais RX mais VHF vezes Rmzinho sobre Rmzinho mais Rnzinho. E VGE, no caso, vai ser VAE vezes Rx sobre RA mais RHF mais RX mais VHF vezes Rnzinho sobre Rmzinho mais Rnzinho. Agora, realizando a matemática aqui dessa parte, nós temos que Rmzão sobre Rnzinho é igual a RA sobre Rmzinho mais Rnzinho mais a resistência HF vezes Rmzinho sobre Rx vezes Rmzinho mais Rnzinho mais RHF vezes Rnzinho. Dessa maneira agora a gente pode simplificar a equação para poder isolar o Rx, que é o que nós queremos descobrir. Agora nós vamos isolar o Rx. No caso, a gente vai jogar o Rx para cá, o Rn e o Rm vamos jogar para o outro lado. Invertendo a equação aqui no caso, nós vamos ter que Rx vezes Rmzinho mais Rnzinho mais o RHF vezes Rnzinho é igual a o inverso dessa equação, Rn mais Rm vezes Ra vezes Rmzinho mais Rnzinho mais RHF vezes Rmzinho. Bom, agora nós vamos jogar o RHF vezes Rnzinho para o outro lado e dividir todos os termos por Rmzinho mais Rnzinho. Dessa maneira a gente vai conseguir isolar o Rx. A gente vai ter que Rx é igual a Rn sobre Rm vezes Ra mais Rn sobre Rm vezes o RHF vezes Rmzinho sobre Rmzinho mais Rnzinho menos RHF vezes Rnzinho sobre Rmzinho mais Rnzinho. No caso, agora nós já temos o Rx isolado. Nós só vamos substituir RHF pela equação de resistência equivalente que nós encontramos anteriormente, que RHF é igual a RW vezes Rmzinho mais Rnzinho dividido por RW mais Rmzinho mais Rnzinho. Assim a gente vai ter que Rx é igual a
Rn sobre Rm vezes Ra mais Rn sobre Rm vezes Rw vezes Rmzinho sobre Rw mais Rmzinho mais Rnzinho menos Rw vezes Rnzinho sobre Rw mais Rmzinho mais Rn. Vocês podem ver que eu pulei vários passos da demonstração da equação. Aí, vocês podem encontrar isso tudo explicadinho no PDF e vocês acompanhem no PDF, que vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. E assim a gente pode notar que, realizando mais algumas substituições dentro da equação, para simplificação, a gente vai ter que Rx é igual a Ra vezes Rn sobre Rm mais Rw vezes Rmzinho dividido por Rw mais Rmzinho mais Rn vezes Rn sobre Rm menos Rnzinho sobre Rmzinho. E assim a gente encontra Rx. E é isso, a equação da ponte de Kelvin é essa, para encontrar a resistência X, que no caso se torna essa equação. Obrigado por assistirem o vídeo. Vocês vão encontrar um PDF aqui embaixo na descrição para poder acompanhar melhor toda a demonstração que foi feita nesse vídeo. É isso aí, valeu galera, até mais.